Boa tarde, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma reunião evangélica da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. E como sempre fazemos, estamos elevando um pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela bênção, amparo, assistência que temos recebido, pela sua misericórdia em nossas vidas, pela oportunidade nos concedida de estudarmos as suas lições através do Consolador prometido, a doutrina espírita, que tem nos esclarecido a respeito da lei de Deus, nos consolando, nos ensinando a como caminhar mais seguros, em passos mais firmes, pelos caminhos da vida. Pedimos, Senhor, as suas bênçãos por todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, estendendo a cada um de acordo com o grau de merecimento e a sua necessidade. Pedimos aos nossos benfeitores espirituais que estendam suas bênçãos ao nosso irmão Euler, no hospital da Unimed, da Avenida Contorno, que ele seja abençoado, amparado e assistido de acordo com a sua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, de oração, estudo e trabalho, pedimos permissão para iniciarmos os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, essa tarde, para os nossos estudos, as nossas reflexões, nós temos o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, que tem o título de Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E os nossos estudos da tarde se referem ao item 6, a afabilidade e a doçura. É uma mensagem dada pelo Espírito Lázaro em Paris, no ano de 1861, em que ele nos fala: a benevolência para com seus semelhantes, fruto de amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há de se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talho primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios sorriso e no coração veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo,
como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envadecem-se de poderem dizer: aqui mando eu e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderia acrescentar: e sou detestado. Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de algum modo lhes está associado à hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente, é o mesmo tanto na sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que se, pelas aparências, se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. Essa tarde nós contamos com a colaboração dos nossos irmãos Lucas e André. Estamos passando a palavra ao André. Boa tarde, meus irmãos. Que Deus nos ampare, nos proteja e nos inclui. Conforme podemos verificar, o objeto de estudo da tarde de hoje é o capítulo 9, que tem como título: Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando a gente faz a leitura do capítulo, a gente verifica que é um capítulo que vem falando da necessidade de termos as chamadas boas maneiras. Aquilo que a gente precisa não só demonstrar que somos, mas precisamos viver, sentir verdadeiramente aquilo que algumas das vezes demonstramos às outras pessoas. E quando a gente inicia a leitura do capítulo, a gente vai ter o subtítulo Injúrias e Violências, e que traz lições do Evangelho de São Mateus. Andando mais um pouquinho, nós teremos instruções dos Espíritos. E justamente no item 6 tem o subtítulo Afabilidade e Doçura. E o texto que foi lido, que foi escrito por Lázaro em Paris, 1861, se a gente for fazer uma análise bem profunda dele, é um chamamento para todos nós, é uma reflexão para todos nós. Lázaro, ele quer chamar de fato a nossa atenção e informar para todos nós a necessidade de procurarmos sermos verdadeiramente pessoas que realizam o bem, e que, se nós realizamos o bem de uma forma ampla, nós estaremos aí realizando verdadeiramente o amor ao próximo. E ele começa a narrativa, a reflexão, falando o seguinte: a benevolência, que é a realização do bem para com os semelhantes, é fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar. Então, a partir do momento em que a gente procura fazer o bem, exteriorizando de várias formas, a gente pode fazer o bem. Através de uma ação, muitas vezes através de uma omissão, muitas vezes através do silêncio, muitas vezes através das nossas manifestações. E quando realizamos esse bem, nós estamos praticando o amor, que é um sentimento que Jesus, quando veio aqui na Terra, nos ensinou da necessidade de amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. E quando fazemos esse amor que Jesus nos ensinou através da Boa Nova, através do seu Evangelho, nós estaremos produzindo a afabilidade e a doçura e manifestando aquele sentimento que Jesus nos ensinou. Então, Lázaro ele já inicia esse pequeno trecho trazendo para a gente de forma muito profunda a reflexão de que o bem que você faz, você não está fazendo em vão. Você está realizando o amor e ao mesmo tempo você está produzindo afabilidade e doçura. E continua Lázaro na sua narrativa. O mundo está cheio dessas criaturas que têm os lábios o sorriso e no coração o veneno. E aí toca ainda mais fundo, mexe ainda mais de forma mais profunda na ferida da humanidade. Porque se a gente for fazer de fato uma análise, quantas e quantas vezes a gente passa por momentos em que a pessoa vive sorrindo para a gente, mas nas nossas costas vive falando mal. Muitas vezes é uma pessoa que sorri, mas mascara um coração cheio de revolta, cheio de mágoa, cheio de angústia. Essa pessoa está fazendo mal para ela mesma. E é muito comum, inclusive, a gente passar muitas vezes por isso. Quantas e quantas vezes a gente está passando por um momento difícil na nossa vida, mas por uma necessidade do trabalho, por uma necessidade social. A gente convive com as outras pessoas, mas a gente convive de forma meio que forçada, mas estão aqui com aquele coração todo dilacerado, aquele sentimento ruim. A qualquer momento a gente explode. Primeiro descontentamento que acontece, a gente descarrega todo aquele sentimento numa pessoa que não tem culpa nenhuma do nosso problema. Isso é muito comum a gente acontecer isso dentro da nossa casa. Aqueles que a gente tem maior liberdade, aquelas pessoas que a gente convive o dia a dia, aquelas pessoas que a gente muitas vezes bate, a pessoa lembra, mas a gente esquece. Que às vezes nós somos temidos por ser o responsável ou a responsável em manter o lar. Muitas vezes a gente exige algo daqueles que estão à nossa volta e na primeira oportunidade que nós temos um descontentamento daquelas pessoas, a gente vai cobrar gratidão, lembra? A gente vai rebelar contra aquela pessoa e vai colocar ela numa situação pior do que ela poderia estar. É assim que funciona, porque nós estamos vivendo um mundo de expiação de provas, porque nós somos imperfeitos, porque nós temos que melhorar e muito, e não é à toa que nós estamos aqui na Terra buscando evoluir, crescer e progredir. A humanidade é assim. Isso não é só na nossa casa, ou não é só em locais onde a gente imagina que, mas em qualquer lugar a gente tem isso. E continua Lázaro: que aso brandas, desde que nada as agastes, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento, quando estão por trás. É aquilo que eu acabei de comentar. Primeiro descontentamento, essa pessoa, ela vai revidar. E vai simplesmente viver a vida dela tranquilamente. Lázaro continua: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como se querem
desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmo. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que fora de casa, são pessoas maravilhosas, que vivem por motivos de convenção, né, que vivem com os outros passando aquela imagem: eu sou do bem, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa que procura ajudar o próximo, eu sou uma pessoa que vivo a vida fazendo bem. Vem cá, meu irmão, abraça um, beija o outro, mas ele não está verdadeiramente sentindo aquilo. E quando ele chega dentro da casa dele, ele mostra quem que ele era verdadeiramente. E tudo aquilo que ele fica privado de realizar e exteriorizar fora de casa, porque ele não faz isso, tendo em vista uma conveniência, para que mostrar para todas as pessoas que ele é uma pessoa realmente boa, e ele faz isso para simplesmente se autotitular boa, pessoa boa. Quando ele volta dentro de casa, é meio que tudo aquilo que ele não pode manifestar na rua, ele desconta dentro de casa. E aí, ai daquele que o contraria, ai daquele que venha como falar alguma coisa com ele, ai daquele que venha enfrentá-lo. Muitas vezes vai sofrer algum tipo de situação em decorrência da posição que aquela pessoa dentro do lar ela mantém, que todos respeitam, mas na verdade, em vez de ser respeitados, todos temem a ele, pelo fato de ele ser uma pessoa que exerce comando, liderança, e as pessoas que estão dentro de casa dependem diretamente dele. E aqui vem a indagação de Lázaro: será que ele é amado ou detestado? E diante dessa indagação, a gente faz uma reflexão sobre nós mesmos. Será que eu sou amado ou detestado na minha casa? Eu posso ser amado por todos na rua, mas dentro do meu lar eu sou detestado por algum motivo. E aquele motivo só ele não consegue enxergar, mas aqueles que estão à volta infelizmente enxergam. Vocês já viram falar daquele jargão popular que quando uma tábua leva uma martelada de um prego, aquele prego deixa marca na tábua, mas o prego ele fica intacto. Quando você tira o prego, ele sai intacto, mas a marca ficou na tábua. E por ter ficado na tábua, quem acaba levando a martelada não esquece aquilo que levou. E isso vai gerando desgaste na família. Isso vai gerando situações em que a pessoa ela vai ficando esquecida. Muitas vezes ela não é lembrada para fazer determinada coisa, ou simplesmente, não vamos chamar fulano ou ciclano não, porque ali é muito complicado. Tudo que a gente faz põe defeito, tudo que a gente faz deixa, já chega com um ato de superioridade, querendo mostrar que é melhor do que o outro. Tudo que a gente faz não consegue olhar um lado bom, mas só olha o lado ruim. E Lázaro vem trazendo para a gente essa reflexão. E quando ele gera essa reflexão para todos nós, é para a gente colocar a gente para pensar: será que eu estou sendo temido ou estou sendo amado? Será que como que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou produzindo afabilidade e doçura?
E continua: não basta que dos lábios manem leite e mel. Então não basta a gente simplesmente ficar falando coisas bonitas e doces para você produzir afabilidade e doçura, mas você tem que ter no seu coração essas palavras e esse sentimento associado. Viver verdadeiramente. Sabe por quê? Porque a gente pode ser dentro da terra e na terra, na rua, uma pessoa, pode ser outra pessoa no lar. A gente pode conseguir enganar os outros da rua, mas a Deus a gente não engana. E tudo que é feito, todo o comportamento que nós realizamos, todas as ações que nós realizamos, elas são registradas no mundo espiritual. E aí, quando chegarmos e regressarmos ao mundo espiritual, nós vamos prestar conta. Além de como que queremos ser lembrados na terra, na nossa passagem aqui na terra. Será que a gente quer ser lembrado como pessoas que verdadeiramente vivemos e fomos pessoas de bem? Ou será que a gente vai demonstrar, vai ser lembrado por aqueles mais próximos como aquela pessoa que, além de ser tirano, não amava verdadeiramente? E aí, será que a gente vai ser inclusive lembrado? Será que a gente vai ter uma prece agradecendo a nossa existência por tudo que nós fizemos aqui na terra? Então, é importante a gente ter a consciência de que os atos praticados aqui na terra serão computados no mundo espiritual. E aí, quando chegarmos lá, a gente vai ver e vai falar assim: meu Deus, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Olha a forma como eu conduzi minha vida. E hoje estou vivendo aqui um verdadeiro inferno mental, onde aqueles que eu poderia ter amado, ter dado exemplo, na verdade hoje me odeiam e estão felizes que eu inclusive morri. E foi esse o legado que você deixou, foi a oportunidade que você deixou passar da reencarnação, de evoluir, de crescer, de progredir. Com o intuito de ilustrar a lição trazida por Lázaro, trouxe uma página escrita por Emmanuel do livro Escrúnio de Luz. E esse livro foi psicografado por Chico Xavier. E é uma página que fala por si só sobre o nosso tema: afabilidade e doçura. Inicia Emmanuel contando para a gente o seguinte: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Então, começa Emmanuel falando que o exercício da afabilidade e da doçura, ela vai atrair para cada um de nós a simpatia e, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Então são consequências. Se você for imaginar e for pensar, quem planta amor, colhe amor. Não adianta a gente plantar laranja
e tentar colher melancia. Não adianta a gente plantar limão e tentar colher laranja. O que nós plantamos é aquilo que a gente vai colher. Agora, o nosso comportamento é que vai ditar o que nós somos, o que nós temos e o que nós vamos construir. E o legado que nós vamos deixar aqui na Terra. É o nosso comportamento que dita isso. E se pudermos ter um comportamento guiados pelo amor, pela simpatia, pela afabilidade, pelas boas maneiras, pela doçura, o nosso plantio vai ser bom para uma colheita futura que vai ser positiva. Continua: não será porque espalhe teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas próprias paixões, entregou o mestre com um beijo. Então, não é porque a gente fica sorrindo para todo mundo que a gente vai demonstrar que nós somos pessoas de bem. Ao exemplo que ele deu, como que, de forma equivocada, Judas apresentou o mestre para aqueles que o capturou, através de um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Muitas vezes, aquele que está recebendo qualquer tipo de manifestação e que te procura para ser ajudado, ele não está preparado para escutar a verdade. Então, se você quer de fato ajudar aquela pessoa, procura passar uma mensagem positiva para ele, de esperança, de mudança. Não vem querer questionar para ele: ó, você está assim, sabe o quê? Vou te contar. Isso não é praticar afabilidade ou doçura. Não é simplesmente jogar responsabilidade para ele. Ele não está preparado para ouvir isso. Vai chegar um momento que ele vai fazer essa reflexão, que todo o sofrimento que ele está vivendo é fruto do próprio comportamento dele. Mas, para que isso aconteça, ele tem que ter esclarecimento. Olha como a gente pode ajudar uma pessoa de uma forma, como a gente pode destruir a vida da pessoa e ainda piorar a situação dela. Olha como que a simpatia e olha como que a afabilidade e a empatia faça com o outro aquilo que você gostaria que seja feito com você. Vamos melhorar, faça com o outro aquilo que o outro gostaria que seja feito com ele. Porque nem sempre aquilo que eu gostaria que fosse feito comigo eu vou querer também. Por que não pensar naquilo que o outro gostaria que seja feito com ele? Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não será portador do auxílio que deseja, conseguindo gerar tão somente desespero e indisciplina. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás o companheiro quase sempre. O louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa habitualmente é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. É a realidade da chamada caridade moral. É você fazer o bem sem desembolsar qualquer tipo de bem ou valor material, mas praticar verdadeiramente a caridade moral, procurando fazer o bem através de uma palavra, através de uma prece,
através de um abraço, mas a gente só consegue realizar a caridade moral quando a gente alia verdadeiramente o amor ao próximo. Faz aquilo sem intenção, sem ostentação, sem procurar mostrar para os outros que você vem fazendo, mas simplesmente por fazer e fazer com que o outro fique feliz. Gerar o bem através de suas ações. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida para elevar nosso espírito eterno ao templo da luz divina. Que Deus nos ampare, nos proteja e continue nos iluminando. Muito obrigado a todos. Meus caros irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos estudando, dentro do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um tema que a gente percebe que faz muita falta no nosso dia a dia. Às vezes a gente, diante das notícias, dos problemas que ocorrem na nossa atualidade, a gente se pergunta o seguinte: o que eu poderia fazer para tornar o mundo um lugar melhor? Qual a minha parte? O que está ao meu alcance? E certamente, meus irmãos, esse estudo de hoje diz muito para nós. Por quê? Porque através dessa lição de hoje, nós estamos compreendendo como sermos mais afáveis e mais doces. E aí nós vamos compreender isso. Ser doce não significa ser ingênuo, nem sorrir para todo mundo. E ser afável também não elimina de nós a necessidade da prudência e do cuidado que a gente deve ter. Mas o que o Evangelho nos pede, meus irmãos, é para que a gente modifique a nossa forma de manifestar. E aí a gente tem alguns exemplos. Quando nós exercemos o papel de pai ou de mãe, e o filho faz alguma coisa errada, eu tenho duas maneiras de corrigir ele. A primeira maneira é a seguinte: vamos imaginar que um menino pega, bate uma porta dentro de casa. Depois você me procura. A primeira forma, meus amigos, o menino bateu uma porta dentro de casa. O que eu posso fazer? Ô menino! Dou um grito e solto um palavrão e xingo o menino, né? É a forma em que às vezes a gente, infelizmente, de maneira impulsiva faz. Como que o clima da casa vai ficar? Já teve uma pancada da porta, depois veio o grito do nome da criança e depois veio um palavrão. Quem está naquele ambiente ali vai sofrer. Se estiver estudando, vai desconcentrar. Se tiver um telefonema, às vezes ele vai pedir licença para a pessoa, vai desligar o telefone para ligar depois, porque a casa vai ficar numa situação muito difícil. Agora eu tenho uma outra maneira, que é chegar para o menino e falar o seguinte: meu filho, não faça isso. O que você está fazendo, você estraga essa porta. Aí eu falo: ah, Lucas, mas não adianta, não, ele é teimoso. Então, nós temos como usar energia sem sermos violentos. Então a gente vira para o filho e fala o seguinte: eu já te falei para você não fazer isso, então agora você vai para o castigo. Não quero não, pai. Vai ficar aí quietinho, vai ficar aí sentadinho, até você aprender que não pode bater a porta. E aí, meus irmãos, a gente vai mudando a nossa forma de se manifestar. É isso que o Evangelho pede para a gente. Eu posso estar 100% com a razão, mas se eu usar a forma errada, eu atrapalho tudo. Eu posso estar certo num determinado ponto, mas se eu for grosseiro, se eu for ríspido,
se eu for mal educado com as pessoas, aquilo ali eu vou acabar, em vez de conseguir ali alguém que vai concordar comigo e aderir ao pedido que eu estou fazendo, ele vai criar o quê? Antipatia e resistência, né? E lá vem o Lucas gritar de novo. Lá vem com esse desequilíbrio, com esse mau humor dele. Ninguém aguenta. Então o Evangelho está dizendo para a gente o seguinte: melhoremos a nossa forma de relacionar com quem está à nossa volta. E aí nós temos vários exemplos. Vejam, por exemplo, o seguinte: quando alguém nos cumprimenta, nós temos duas opções de responder: com um sorriso ou com a cara fechada. Qual que é melhor? Como que a gente gosta que os outros nos respondam? Bom dia, Lucas, bom dia. Ou se alguém vem, bom dia, meu caro, você está jóia? Às vezes eu estou até com algum problema por dentro, mas eu faço um esforço de não transparecer aquilo para as pessoas. Por quê? Porque a pessoa também tem o quê? Os problemas dela. Então é um esforço que eu faço. Outro ponto, vejam que interessante, falar baixo. É importante a gente desenvolver essa qualidade, né? A gente fala assim: oh, meu ouvido não é trombone não. Vocês já viram essa expressão? Porque às vezes a pessoa vira perto da gente, fala tão alto, com um volume tão exagerado, que incomoda. Então vamos fazer um esforço de falar mais baixo, de maneira clara, que a pessoa entenda, mas sem gritar, né? Dizer por favor no nosso dia a dia, pedir que nos deem licença. A pessoa está na nossa frente, ou sai da frente. Não, coisa que a gente aprende desde menino. Me dê licença, com licença. Outra coisa, meus irmãos, que tem grande importância: olhar nos olhos das pessoas. Vocês já repararam quando a gente conversa com alguém, como é diferente se a pessoa nos olha nos olhos, ou se a pessoa, você está conversando com ela, ela está assim, né? Incomoda. Porque quando eu olho alguém nos olhos, significa que eu estou dando a ela o quê? Atenção. Que eu estou tratando ela com respeito, com o carinho que ela merece. Então é outro hábito que a gente precisa desenvolver. Escutar também com atenção, bem como também, meus irmãos, abraçarmos, apertar as mãos. Felizmente nós já podemos fazer isso novamente. Nós não podemos, né, depois da pandemia que nós passamos, ficar com o legado aí do distanciamento. Felizmente esse tempo passou. Não que a gente não vá tomar os devidos cuidados, né, da higiene pessoal, mas nós já podemos nos confraternizar uns com os outros, porque isso faz diferença. Então, meus irmãos, esse ponto do Evangelho nos pede para sermos mais amenos, para sermos mais gentis uns com os outros. Vocês já viram uma frase assim: gentileza gera gentileza? É uma grande verdade. Se eu sou gentil, se eu sou doce, se eu sou suave com as pessoas, normalmente vão me tratar assim também. Agora, se eu sou ríspido, se eu sou grosseiro, eu vou receber de volta um comportamento semelhante. E aí a gente pergunta o seguinte: normalmente, o que nos impede de agir dessa forma? Qual é a barreira que às vezes nós temos dentro de nós e que nos impede de agir assim? Essa barreira tem o seguinte nome: mau humor. E aí nós vamos ver o que Emmanuel fala para a gente nesse livrinho que a gente gosta muito dele, que é o livro Calma. Nós até temos dele lá na nossa feira do livro aqui do Solar, que estão todos convidados, viu, meus irmãos? Emmanuel vai dizer assim para a gente, vejam só: se o mau humor te envolve à maneira de uma sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possas liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Então vejam bem, nós estamos meio mal-humorados, acordei meio mal-humorado. Qual a causa do mau humor? E aí Emmanuel pede para a gente entender a causa do mau humor e tentar combater o mais rápido possível, porque senão eu vou atravessar o dia como? De mau humor. Ixi,
aí eu vou ser grosseiro dentro de casa, eu vou ser grosseiro no trabalho, no transporte público, na rua, no trânsito, eu vou gerar um tanto de problema. Aquele dia eu vou deixar um rastro de quê? De mau humor, de patada, como a gente fala, né? De grosseria no meu relacionamento com as pessoas. E Emmanuel fala assim com a gente, ó: caso alguma dívida te preocupe, então vamos imaginar que eu estou preocupado, estou devendo alguém, eu tenho um boleto atrasado, uma conta que eu não paguei ainda. Não será com aspereza que conseguirás os recursos de maneira a resgatar. E é verdade. Eu estou lá devendo, eu estou precisando de um dinheiro para pagar uma conta. Se eu ficar mal-humorado, eu vou ganhar o dinheiro que eu preciso para pagar aquela conta? Não vou, não é esse o caminho para me resolver. Doença, quando aparece, então eu estou doente ou tem alguém na minha família enfermo. Solicita remédio e não intolerância para curar-se. Então, se eu estou doente, se eu ficar mal-humorado porque eu estou doente, o que vai acontecer com a minha doença, meus amigos? Vai piorar, vai agravar, a dor vai ficar mais forte, a cura vai demorar mais a chegar, ou eu vou arrumar outros problemas para mim. Então, o mau humor também não resolve o problema de doença. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento. Então, vamos imaginar o seguinte: eu tenho um trabalho a fazer e preciso de ajuda. A carranca não vai te trazer simpatia. Então, é o seguinte: se eu estou precisando de ajuda para um trabalho, com mau humor eu vou conseguir alguém que me ajude ou eu vou afastar as pessoas? Estão vendo como que é claro, meus amigos, os exemplos de Emmanuel? Seguinte: contratempos em família. Então, surgiram dificuldades na família. Não se desfazem com frases vinagrosas. Eu não vou resolver os problemas familiares com grosseria e com mau humor. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Então, se eu costumo ficar muito nervoso, muito irritado, aos pouquinhos as pessoas vão o quê, meus amigos? Afastando de nós. Ah, não dá, ficar perto do Lucas é difícil. É mal-humorado, é grosseiro, já acorda com a cara fechada. Nós vamos afastar as pessoas. Lembra-te de que ninguém consegue fazer algo sem os outros e de que os outros não são culpados por nossos problemas e insucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Então, quem fica constantemente de mau humor, daí a pouquinho está o quê? Doente. Vai adoecer. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha ajudado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência, e agora preste atenção aqui em mim, e aprendam a sorrir. Aprenda a sorrir. Nós vamos combater o problema do mau humor, tá? Então, meus irmãos, vejam, a gente para e vê uma página tão simples dessa. O que nós vamos gastar para poder mudar a nossa vida nesse sentido? Nós vamos mudar tanto o nosso relacionamento com as pessoas a partir de algumas mudanças simples que dependem de nós. Estão esperando a atitude da nossa parte. Aí a gente para e pensa o seguinte: mas você não sabe como é que eu fui tratado hoje no serviço, você não sabe como que as pessoas me receberam hoje dentro de casa, por isso que eu reagi dessa forma. E às vezes a gente acha que o mau humor nosso ou a nossa impaciência se dá devido à forma que as pessoas nos tratam. E aí vem o Espiritismo e Jesus nos pergunta o seguinte: você sabe o que aquela pessoa está passando? Nós não sabemos, meus irmãos. No nosso convívio humano, às vezes uma pessoa que está fazendo um esforço para sorrir para a gente,
está com um problema sério dentro de casa, está com um parente hospitalizado, foi à falência, está com um problema seríssimo de falta de dinheiro, passando por necessidade, ou está doente, a gente não sabe. Tem problemas que às vezes a gente nem sequer imagina. E é isso que nós vamos ver aqui agora nessa página do livro Jesus no Lar. Vejam só. Está no capítulo 35, a necessidade do entendimento. Um dos companheiros trazia ao culto evangélico enorme expressão de abatimento. Então, normalmente, Jesus se reunia com os discípulos à noite na casa de Pedro, e um deles chegou lá bem para baixo, bem triste, bem acabrunhado. Ante as perguntas fraternas de Jesus, esclareceu que foi rudemente tratado na via pública. Então ele falou o seguinte: olha, mestre, você não sabe a grosseria que eu enfrentei hoje. Quanta falta de educação, quantas más respostas eu colhi hoje ao longo do dia no convívio com as pessoas. Vários devedores, por ele chamado a pagamento, responderam com ingratidão e grosseria, ainda mais numa situação dessa, né? O que ele foi fazer? Ele foi cobrar a dívida. Tem gente que trabalha como cobrador, e aí recebeu uma grosseria atrás da outra, né? Ah, não enche minha paciência, tem dinheiro, né? Todo dia você me liga, fica me atormentando, vem na minha casa. E aí foi uma grosseria atrás da outra naquele dia dele ali. Jesus, ao invés de conversar somente com ele, chamou a todos os presentes e lhes contou uma história, que foi a seguinte: um grande explicador dos textos de Jó possuía singulares disposições para os serviços de compreensão e de bondade, e talvez por isso organizou uma escola em que ensinava com muita sabedoria. Então vejam só, lá no Velho Testamento, nós temos vários livros que compõem o Velho Testamento. Talvez os irmãos já estudaram. Os 5 primeiros livros do Velho Testamento são de autoria de Moisés. Tem a Gênesis, Deuteronômio, tem o Levítico, esqueci os outros 2. Mas não importa a gente narrar eles todos de cor. Mais à frente, meus amigos, tem um livro chamado Livro de Jó. E Jó deixou para a gente uma grande lição, que virou inclusive um ditado popular: aquela pessoa ali tem o que de Jó? Quem lembra aí? Paciência de Jó. Jó deixou a grande lição da paciência. Por quê? Conta lá no livro dele que ele era um homem saudável, tinha uma família bonita, era muito rico e próspero, né? Estava tranquilo, não precisava preocupar com dinheiro. Como se a gente pudesse dizer o seguinte: tudo na vida dele dava certo, estava tudo tranquilo. E ele era muito fervoroso. E um dia, conta lá o livro de Jó, que o espírito maligno virou para Deus e falou o seguinte: ele é muito fervoroso porque tudo dá certo para ele. Olha lá, ele tem saúde, ele não passa aperto, ele tem uma família bonita, ele tem trabalho, ele tem tudo, por isso que ele tem essa fé desse jeito. E ele então falou: eu quero ver se ele perder as coisas, se ele vai continuar com essa fé. E aí Deus permitiu primeiro que tirasse tudo que ele tinha. Ele continuou ali, firme na sua fé em Deus. Daí a pouco, jogou a família dele uns contra os outros, a família abandonou ele. Ele continuou firme na fé que ele tinha. Passou mais um tempo, ele perdeu a saúde. O corpo dele encheu de feridas. E ele continuou com toda a fé que ele tinha. Ao ponto de alguns amigos procurarem ele e falar: Jó, para que essa fé que você tem? Você já perdeu tudo, você não tem mais nada, você continua com fé? Aí ele disse o seguinte: eu não perdi tudo, eu tenho Deus. Então, na verdade, eu continuo tendo tudo. E aí tudo foi restituído para ele, muito mais do que ele tinha antes. Então, Jó ficou para a gente com qual lição? A lição da paciência, de perder tudo, de passar por todas as dificuldades possíveis
e não perder a fé. É a grande lição de Jó. Então havia um professor que ensinava muito sobre o livro de Jó para os seus alunos. Certo dia, um aprendiz inquieto que frequentava a sua classe e que muitas vezes se reclamava dos maus tratos que recebia, saiu pacientemente em companhia do professor pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para ajudar no templo de Salomão. Então aconteceu o seguinte: um dos alunos desse professor vivia reclamando da maneira que ele era tratado na rua. As pessoas são muito grosseiras, são muito sem educação, né? Vivem com grosseria, com mau humor, vivia reclamando da forma que ele era tratado. Reclamou com esse professor e o professor fez o seguinte: hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos sair de manhã e vamos passar pelas ruas de Jerusalém pedindo ajuda para o templo. Você vai comigo, eu vou com você. Combinado? Combinado. Aí ele falou com o professor: você vai ver o que eu estou te falando? Você vai ver como que as pessoas são grosseiras. E o professor ficou caladinho e falou: tudo bem, vamos embora. Vamos fazer o que eu estou te propondo. A maioria das pessoas dava ou negava com indiferença. Ou seja, para a maioria que eles pediam, o que acontecia? Você me ajuda aqui a comprar um donativo lá para o templo de Jerusalém? Estendia a mão. Muitos pegavam uma moedinha, um trocado no bolso, davam, não sorria, não falava nada e ia adiante. Outros negavam também sem falar nada. Simplesmente não tem não. Ia em frente. Até que numa esquina movimentada, um homem forte respondeu-lhes o pedido com aspereza e zombaria. Aí veio a primeira situação. Um daqueles que eles pediram respondeu de maneira muito grosseira: olha, eu não tenho não enche minha paciência não, vocês ficam pedindo, vai trabalhar. E ofendeu os dois ali, o aluno e o professor. Nessa hora, o professor chamou o aluno e falou com ele o seguinte: vamos seguir ele sem ele perceber que a gente está seguindo. Vem aqui comigo. Caladinho, não deixa de ver que nós estamos seguindo ele não. Não andaram muito tempo e viram aquele homem que os ofendeu cair no chão, gritando de dor e pedindo ajuda. Observaram daí a alguns minutos que aquele irmão irritado passava por uma cólica mortal. Então aquele primeiro homem grosseiro, poucos minutos depois, caiu no chão ali numa cólica insuportável. Não estava aguentando de tanta dor. Continuaram pedindo ajuda pelas ruas de Jerusalém. Até uma hora que foram defrontados por um cavaleiro que nem sequer lhes respondeu, olhando para eles de maneira fria, rancorosa e grosseira. Então um daqueles que eles pediram, em vez de falar eu não tenho, né? Outro dia eu te ajudo, outro dia eu te dou, simplesmente olhou para eles. Imagina um olhar bem bravo aí, né? De uma pessoa que está ali, uma pilha por dentro. Olhou para eles daquele jeito, não respondeu nada. Aí o professor: opa, vão atrás dele também. Vem cá, vão seguir ele. O orientador e o aluno acompanharam os passos. E quando aquele homem carrancudo alcançou a sua casa, observaram que um pequeno grupo de pessoas choravam e o esperavam. Grupo esse ao qual se uniu em copioso pranto, e os dois se informaram que o infeliz acabara de perder a sua filha morta. Resultado: foram seguir aquele homem grosseiro, foram seguindo, chegaram em casa, a filha tinha acabado de desencarnar, tinha acabado de morrer, né? Olha o que ele estava passando dentro de casa. Continuaram pedindo ajuda pelas ruas de Jerusalém. E aí, daí a alguns instantes, para uma das pessoas que pediram, receberam como resposta muitos palavrões,
de um rapaz a quem haviam se dirigido. E aí, quando o rapaz respondeu com palavrão, o que o professor fez? Vamos lá seguir ele também, vem cá. Vamos lá atrás dele. Vamos ver o que ele está passando. Daí, alguns instantes, observando ele sem que ele percebesse, viram que o rapaz era um infeliz, conhecido alienado mental das redondezas. O rapaz tinha um problema seríssimo de ordem psiquiátrica, de ordem mental. Xingava todo mundo pela rua afora. Em seguida, passou mais algum tempo, continuaram pedindo ajuda nas ruas de Jerusalém, até que um homem lhes respondeu, um homem mais velho, lhes respondeu com palavrões e prometendo enchê-los de pedradas. Vocês não vêm me pedir não, que eu vou mandar uma pedra em vocês. Respondeu para eles com grosseria. O que o professor fez, meus amigos, novamente? Mais um para a gente seguir, vamos lá atrás dele, né? Vamos ver o que acontece com ele. Passadas algumas horas, foram informados de que aquele senhor era simplesmente um negociante falido que se converteu de senhor em escravo em razão de débitos enormes. Porque antigamente acontecia o seguinte: se a pessoa não tinha recursos para saldar uma dívida, ela pagava com a própria liberdade. Ela perdia a liberdade e tornava-se escravo do credor dela. Vejam quanto atraso, meus amigos. Como o dia chegou ao fim, aquele professor então chamou o aluno e falou com ele o seguinte: você guardou a lição, meu filho? Aceite a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais se reclame daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. Não reclame de quem é grosseiro, de quem é infeliz, de quem é mal-humorado com você. O primeiro que nos surgiu à frente era um enfermo vulgar. O segundo guardava a morte dentro de casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentou a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece numa estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Às vezes a pessoa está passando por problemas seríssimos que a gente nem sequer imagina. E completando a lição, Jesus então falou para os discípulos o seguinte: quando nós encontrarmos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-nos na reconquista da paz íntima. Olha o que Jesus pediu. Quando a gente se deparar com alguém nessa situação, vamos ter compaixão, vamos ter piedade e vamos auxiliar essas pessoas a retomarem a paz que eles perderam. Como, meus irmãos? Passando o recibo na ofensa que a gente recebe? Ou silenciando e reagindo de maneira oposta àquela que normalmente as pessoas têm reagido diante dele? E aí conclui Jesus dizendo o seguinte: o touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Muitas vezes reclamamos contra a ovelha que nos perturba o repouso, balindo inquieta. Todavia, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sob laço pesado a caminho do matador. Ou seja, quem às vezes nos incomoda com a grosseria, com o mau humor, está passando por tantos problemas ou está a caminho de tanto sofrimento que às vezes a gente não imagina. Vamos ter piedade, meus irmãos. Vamos ter compaixão e, da nossa parte, vamos eliminar em nós o mau humor. Porque ele é capaz de fazer com que a gente provoque muita infelicidade a quem está à nossa volta. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos.
Meus irmãos, terminados os comentários da tarde, vamos agradecer a Jesus esses momentos de paz, reflexão, pedindo ao nosso irmão Leal que nos faça a prece. Chegamos ao final dos estudos da tarde e, retornando os nossos pensamentos ao plano astral superior, louvamos o Teu nome, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estudar e meditar sobre os princípios da doutrina espírita. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores, benfeitores, amigos espirituais, a Paulo de Tarso, patrono desta casa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos do mal, que Teu é o reino, o poder, a majestade e a glória, para todos sempre, que assim seja. E com essa prece estamos dando por encerrados os estudos evangélicos da tarde, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Hoje não vai ter médicos.